Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa segunda videoaula da temática mediunidade e as linhas de trabalho na Umbanda. Bom, na primeira videoaula nós demos aí uma visão geral de uma definição possível de mediunidade e de médium, baseado no livro dos espíritos. Discutimos aí que como consequência desta definição, que seria médium é aquele que sente no grau qualquer a influência dos espíritos e mediunidade, essa faculdade. Então, se a gente desmembrar essa frase, sente no grau qualquer a influência dos espíritos, a gente tem aí vários tipos então de mediunidade. A gente até fez uma análise combinatória mostrando que isso dá como consequência vários tipos de mediunidade. E nós mostramos algumas categorizações que o Kardec fez, e outras pessoas poderiam fazer outras categorizações também, ou seja, quando a gente categoriza um fenômeno, sempre há várias maneiras de se fazer isso, Então Kardec fez de um modo e outras pessoas podem fazer de outro modo. Mas o importante que nós gostaríamos de enfatizar de novo é essa definição, tá? Sente no grau qualquer a influência dos espíritos. Aí nós terminamos a videoaula com esse questionamento, desconsiderando os sinais mais explícitos, ou seja, aquela pessoa que vê e ouve, no espírito, então essa influência seria a visão e a audição. Quais são os sinais mais comuns para a pessoa saber que ela está recebendo a influência de um espírito? Então vamos lá, isso que a gente vai ver na videoaula de hoje. Isso também vocês podem encontrar de maneiras diferentes na literatura, Nós vamos nos apoiar aqui nesse livro muito legal sobre esse assunto da mediunidade, que é a mediunidade sem lágrimas. Até o título é bastante sugestivo, ou seja, mediunidade sem lágrimas, do Eliseu Rigonati, da editora Pensamento, tá? E lá ele vai trazer os sinais mais comuns do aparecimento da mediunidade, isso é na média, porque como essa mediunidade também, igual nós vimos, ela tem várias categorias, várias intensidades, mesmo uma pessoa que tem a mesma mediunidade, por exemplo, 2 médiuns que conseguem ouvir, necessariamente eles não ouvem da mesma maneira, Então, a mesma tipo de mediunidade, ela pode se dar de uma intensidade diferente, tá? Mas, via de regra, na média, tá? Sempre na média, tem-se o seguinte, tá? Cérebro perturbado, sensação de peso na cabeça e nos ombros, nervosismo, ficamos irritados até por motivos sem a menor importância, desassossego, insônia, arrepios, como se percebêssemos passar por nós alguma coisa desagradavelmente fria, sensação de cansaço geral, lassidão, às vezes calor, como se estivéssemos encostados a qualquer coisa quente, falta de ânimo para o trabalho, profunda tristeza ou excessiva alegria sem sabermos porquê, tá? Então esses são sinais mais frequentes, dia a dia se acentuam, e à medida que as relações fluídicas entre a pessoa e os espíritos sofredores se fortificam, a saúde se altera, devido à enorme carga de fluidos impuros que o corpo armazena. Um remédio capaz de produzir um resultado apreciável é o desenvolvimento da mediunidade. Então aqui uma observação. Repare que ele fez esta relação com o espírito sofredor. Por quê? Porque, veja bem, a mediunidade é a capacidade que nós temos de sentir a influência dos espíritos. Nós, via de regra, somos espíritos imperfeitos. Então, obviamente que a gente vai sentir mais forte a influência dos espíritos imperfeitos, de espíritos sofredores, espíritos perturbados, espíritos trevosos, tá? Raramente a gente vai sentir influência de espíritos mais elevados se nós não nos esforçarmos para sermos pessoas elevadas. E cá entre nós, por mais que a gente tenha isso como objetivo em nossa vida, nós tropeçamos, nós caímos, nós pensamos coisas ruins, nós perdemos muitas vezes o controle do nosso emocional, ou seja, nós não temos a capacidade de nos mantermos 100% ao longo do dia com o pensamento evoluído, com as ações evoluídas. Ou seja, esse é um desejo, esse é uma meta, esse é um esforço, essa é uma disciplina que aquele que quer se melhorar, adota.
mas como há essa instabilidade devida principalmente ao nosso grau evolutivo, nós estamos, na maior parte das vezes, sintonizados com os espíritos do nosso grau evolutivo. E vamos também lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então nós somos parte desse planeta e convivemos, né, na sociedade que tem a nossa média de evolução espiritual. Então é por isso, obviamente, que esses sintomas das influências vão acontecer principalmente com os espíritos sofredores. Isso não quer dizer que a gente não tenha influência dos espíritos mais evoluídos, mas não nos perturbam, né? Porque quando a gente fala também desses sinais mais comuns, nós estamos falando aqueles sinais que vai perturbar a pessoa, que vai deixar a pessoa doente, ou fisicamente ou psicologicamente, né? Falar de sinais que vai deixar a pessoa alegre, feliz, e bom, a pessoa não vai se incomodar com aquilo, né? Então, sinais também está subentendido, aqueles sinais que deixam a pessoa incomodada. Bom, se a gente lembrar do que nós estudamos dos chakras, agora é sempre importante, né? Agora que a gente vai fazer o estudo da mediunidade, vai ficar mais claro da importância que tem de ter sido estudado os corpos, a importância que tem de sido estudado os chakras. Depois, quando a gente for ver as linhas de trabalho também da Umbanda, a importância que tem de estudar os orixás, e aqui também a gente pode fazer bastante links com os orixás. Mas vamos lembrar uma coisa que estava associada com chakras, tá? Então, há, né, alguns chakras que são ditos principais, os grandes chakras, que eles estão intimamente ligados com os plexos nervosos, né, com o nosso sistema nervoso e com glândulas endócrinas. Bom, nós sabemos então que essas glândulas endócrinas estão responsáveis pela produção de hormônios no nosso organismo, e nós sabemos que esses hormônios estão também intimamente influenciando na nossa percepção psíquica, ou seja, no nosso psiquismo, nas nossas emoções e sentimentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos relembrar, então, que quando a gente fala de chakras, nós não estamos falando só da relação do nosso corpo físico e do nosso corpo etérico com o nosso corpo astral. Os chakras também recebem influência do corpo astral de um outro espírito. Tá? Se ele também recebe influência do corpo astral do outro espírito, essa influência do outro espírito também vai refletir nos plexos nervosos, nas glândulas endócrinas, que vai refletir no nosso psiquismo, que vai refletir no nosso sistema fisiológico, no nosso organismo. Tá? Então, se nós relembrarmos lá as características, né, de alguns chakras, aí eu remeto a vocês a videoaula Quem Somos Nós como Estrutura de Ser, né, que seria a quarta temática, parte 6, e Quem Somos Nós como Estrutura de Ser, né, a parte 7. Tudo aquilo que a gente viu lá de chakras desarmonizados também serve como sintomas de influência espiritual. Tá? Geralmente, ela acontece assim repentina, às vezes repentinamente você está de um jeito, daqui a pouco você está no outro. Tá? E é claro, se você não toma cuidado, aquilo começa a ficar de uma maneira persistente, tá? Mas, dos 10 chakras que nós citamos, nós mostramos para vocês que aqueles que estavam mais associados ali, né, com a influência espiritual mais densa e a influência espiritual do ambiente, isso também é importante, ou seja, aqueles que captam mais da energia do ambiente, eram o gástrico, o esplênico, o umbilical e o genésico. E nós mostramos que uma das características do mau funcionamento do gástrico era o quê? Enjoo, náuseas e sintomas correlatos. Então, se a pessoa de uma hora para outra começa a ter enjoo e náuseas, né, e não tem ali uma causa orgânica mais concreta, por exemplo, não comeu nada estragado, né, não tomou nada, né, estragado, pode ficar atenta que se essa pessoa já sabe que ela tem uma mediunidade mais ostensiva, pode ficar atenta que é uma influência espiritual, tá? Seja alguma coisa, alguma energia, algum fluido, que às vezes o espírito ele emana fluido do seu corpo astral, né? E esse fluido vai permeando ali o ambiente, como se fosse um odor de perfume, né? Se derrama um perfume no chão e aos poucos aquela sala toda está cheirando aquele perfume,
mesmo que você não entre em contato com o líquido, entende o que estou querendo dizer? Mesmo que você não tenha contato com o líquido, mas aquelas partículas vão aos poucos, né, ocupando o espaço. A mesma coisa o espírito. Tá? Mesmo que você não tenha contato direto com o corpo astral dele, ele vai emanando aquele fluido. Aí você sente influência. Lembra? Sentiu influência do espírito? Médium. Tá? Mediunidade. Sentiu influência que vem do espírito, e essa influência de certa maneira te desarmoniza, é um sinal que você está perto que você está sentindo a influência do espírito. Tá? Nesse caso aqui, se der um chakra gástrico, geralmente vai acontecer enjoo, náuseas, sintomas correlatos, instabilidade emocional, que é aquilo que a gente viu ali no Mediunidade Sem Lágrimas, né? Uma irritabilidade, uma agressividade, um medo, uma raiva, tá? Problema de saúde no estômago. Se isso persistir muito tempo, se você estiver num ambiente, por exemplo, se estiver na sua casa e você não tomar cuidado com aquilo persistir, pode dar problema de vesícula biliar, por exemplo, né, uma pedra na vesícula, né, algum problema mais sério no estômago, né, uma úlcera, e por aí vai, tá? Mas isso são os casos mais extremos, mas acontece, tá? E como é que seria um gasto esplênico? Vamos relembrar? Um gasto esplênico é uma baixa resistência imunológica. Então, se você estiver num ambiente sentindo essa influência muito pesada, dependendo dessa influência, você pode ter uma baixa resistência imunológica. Então você começa a pegar resfriado do nada, você começa a adoecer do nada, sai de uma doença e entra para outra. Tá? E isso também pode indicar uma influência espiritual. Tá? Que também pode gerar um desânimo para trabalhar, né? Estudar, ou seja, uma baixa vitalidade, problemas de saúde, no máximo, né? E por aí vai. Vamos ver o chakra umbilical? Aí no slide 6, o chakra umbilical, o quê? Mais digestão, né? Tanto de nossa comida quanto de nossa experiência de vida. Desânimo para trabalhar também, né? Que também está relacionado com a baixa vitalidade. E problemas digestivos, aqui relacionado então com problemas mais intestinais, né? Apendicite, constipação, tá? Então também, se isso aconteceu de uma hora para outra e você não tinha ali nenhuma causa orgânica mais concreta para direcionar, né, que o problema fosse orgânico, provavelmente foi uma influência espiritual. E na maioria das vezes também é uma mescla, né? Você já tem algo ali orgânico, mas você sente aquela influência espiritual que serve como se fosse um catalisador. Então, algo que no orgânico demoraria, sei lá, 10, 15 anos para aparecer, você sente aquela influência espiritual e aquela vai se intensificando, vai cada vez mais ficando mais forte, e que ele vai catalisando o orgânico, né? Então a gente tem que analisar sempre no conjunto, né? Então mostra como que a mediunidade é uma coisa séria, né? Seríssima, e a medicina mais cedo, mais tarde, né? A ciência e a medicina mais cedo, mais tarde vai ter que olhar para a mediunidade com essa seriedade, se ela quiser, né, trabalhar adequadamente várias doenças orgânicas, tá? Então, vamos por último, então seria o chakra genésico, que seria problemas de compartilhar, principalmente em dar e receber afeto e carinho, né? Problemas de sentir prazer no trabalho, nos estudos, no namoro, né? Ou seja, que vai influenciar na criatividade, problemas relacionados com sexo, né? Ou uma frigidez, ou uma sexualidade excessiva, né? Ou esterilidade, frigidez e potência. Então esses problemas típicos aí que vocês estão vendo aí no gástrico, no esplênico, umbilical e genésico, são bem característicos desse tema que você está sentindo, né, uma influência espiritual mais desequilibrada, tá? Então fica aí a dica, né, que se você repararem bem, bate bastante com aquilo que aparece no Mediunidade Sem Lágrimas, tá? E por último aqui, né, que não aparece naquela figura, é o básico, né? Sensação de não pertencimento, né? Às vezes a pessoa tem uma tendência de suicídio, então isso pode fortalecer essa tendência na pessoa, dependendo muito da influência que ela está sentindo, né? A questão da culpa também, ela pode exagerar. A pessoa pode ter influenciar no seu materialismo, no consumo excessivo, né? Então, enfim, né? Então esses problemas, né, podem ser intensificados bastante por causa dessa influência. E uma característica marcante que tem, né, principalmente quando está no início, assim, é mudanças abruptas de comportamentos,
orgânicos e sentimentais emocionais. Então fique atento com isso, tá? Busque o médico, busque a medicina orgânica, mas se possível, se tiver por perto ali uma casa de Umbanda, vá na casa de Umbanda. Se não tiver por perto, vá no centro espírita, né? Ou vá num outro local religioso que seja da sua confiança. Mas como você está lidando com sintomas, né, de influência espiritual, seria interessante ir num local que lidasse melhor com esse tipo de fenômeno, né? Obviamente. Mas que não tem cão caça com gato, né? Mas tem que ficar esse cuidado. Bom, então uma das maneiras de lidar com isso é uma maneira de lidar com chakras em geral, ou seja, cuidar com a mesma dedicação, carinho, tempo e intensidade dos seus corpos, espiritual, mental, emocional e físico, né? E aquilo que eu acabei de dizer, né? Sempre que possível buscar ajuda, porque ajuda é que não falta. Mas acontece o seguinte: dependendo da mediunidade que você tiver, né, se esses sinais for sinais bastante repetitivos e for te impactar bastante psiquicamente, organicamente, isso quer dizer que você tem uma grande chance de ser um médium ostensivo, né? Ou seja, a sua mediunidade ela tem uma intensidade acima da média, né? E se você vê o espírito, ouve o espírito, aí com certeza é ostensivo mesmo. Nesse caso, o buraco é mais embaixo, né? Porque aí tem algumas coisas para a gente refletir, né? Porque você vai ter dificuldade para lidar com isso, porque esses fenômenos serão mais recorrentes e bastante intensos, tá? Aí recomenda-se, né, alguns caminhos, né? Então a gente está mostrando aqui no slide 11, se a pessoa se enxerga então, né, um médium ostensivo, né, e se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Bom, geralmente, né, a gente pode, né, enxergar 3 caminhos possíveis, né? Ou seja, a pessoa não aceita, nega e se rebela, né? Ou a pessoa aceita, pratica, desenvolve, mas sem educar, tá? Ou a pessoa aceita, educa, pratica e desenvolve, tá? Então vamos refletir sobre esses 3 caminhos. Bom, se ela não aceita, não nega e se rebela, geralmente, né, seja que ela chega no centro espírita e fala assim, ó, eu não quero ser médium, né, eu não quero ouvir mais espírito, eu não quero ver mais espírito, eu não quero mais sentir, eu não quero isso, tá? Bom, aí tem 2 perguntas que a gente tem que refletir, tá? Será que Deus errou ao permitir que você nascesse como divindade ostensiva? Pense bem, né? Pensa, você nasce no Japão e de uma hora para outra você está com 18 anos e fala assim, eu não quero ser japonês, eu quero ser alemão. Tá, tudo bem, né? Então isso quer dizer que Deus errou em fazer você nascer no Japão com aquela família, toda a espiritualidade que estava por detrás ali se enganou no seu planejamento reencarnatório, ou seja, houve um equívoco na alfândega espiritual, mandou você para o país errado, entende? Agora transfere isso para a mediunidade ostensiva, né? Será que vocês nasceram, né, mediunidade ostensiva assim foi um acaso? Né? Será que Deus errou? Será que não tem um objetivo por detrás disso? Será que você mesmo, seu espírito mesmo, não participou desse planejamento, dessa missão? Tá? Então tudo bem, né? Você nasceu no Japão e não quer ser mais japonês, é o livre-arbítrio seu. Eu não quero mais ser japonês. Você tem o livre-arbítrio de não querer, mas há de concordar comigo que você não querendo não vai fazer você deixar de ser japonês. Você tem o livre-arbítrio de não querer, mas você vai continuar sendo japonês. A mesma coisa aqui, você tem o livre-arbítrio de não querer ser médium, de não querer ouvir, de não querer, né, ver, de não querer ter aquela mediunidade ostensiva. Agora, isso não vai fazer que você não tenha. Ou seja, é orgânico. Nós vimos toda a ligação orgânica que tem, e você não vai de uma hora para outra modificar isso, só nascendo de novo, tá? Bom, uma outra coisa se você possui uma mediunidade ostensiva, a sua saúde psíquica e física é mais sensível às influências espirituais, isso que a gente acabou de abordar.
Sem falar no excesso de ectoplasma. A gente não tocou no assunto de ectoplasma, mas daqui a pouco eu vou dar 2 referências bacanas para quem se interessar sobre isso. Que o excesso de ectoplasma, e geralmente os médios ostensivos têm excesso de ectoplasma, causa bastante doenças orgânicas também. Tá? E aí nem é mais influências espirituais externas, é do próprio organismo mesmo. Tá? Mas aí eu vou dar 2 referências daqui a pouco para quem quiser se aprofundar nisso. Mas o fato é, o médio ostensivo tem a sua saúde psíquica e física bastante sensível, tá, a influências espirituais. Como que você pretende lidar com isso, não aceitando, negando, se rebelando? Ou seja, você não vai conseguir modificar aquilo simplesmente não negando e não aceitando. Você não querer ver e não querer ouvir não vai fazer você deixar de ver ouvir. O problema vai estar posto. O máximo que pode acontecer é você não trabalhar com aquilo e continuar a vida. Mas você vai continuar a vida sendo extremamente sensível a mudanças na sua saúde psíquica e física. Isso quer dizer que você tem grande chance de desenvolver problemas orgânicos sérios e problemas psíquicos sérios. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a medicina alopática, até mesmo a homeopatia, vão ter dificuldade em controlar as suas doenças orgânicas e psíquicas, porque falta ali uma peça que não está sendo trabalhada, que é o espiritual. Então, você tem um livre-arbítrio, mas você também tem que ter consciência das consequências disso, e aí são inevitáveis. É a mesma coisa que a pessoa se rebelar contra, sei lá, a lei da gravidade. Eu vou pular dessa montanha porque eu estou afim de flutuar e eu não quero que a lei da gravidade exista. Você tem um livre-arbítrio de não querer, mas se você pular, você vai cair, porque a lei da gravidade ela não gira em torno do seu umbigo, tá? Então, fica essas reflexões, né? O livre-arbítrio existe, mas a gente tem que ter consciências de nossas escolhas, tá? Muito bem, agora vamos para o próximo caminho. Aqui fica as 2 dicas que eu falei, muito interessante. Essa aqui é um vídeo que tem no YouTube do médico, né, o Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele é neurocientista, pesquisador da glândula pineal, né, ele vai falar para vocês lá no vídeo o que é essa glândula pineal. E nesse vídeo no YouTube, é só vocês digitarem lá no YouTube, pode ser até entre aspas, mitocôndrias e o ectoplasma, Sérgio Felipe de Oliveira. Ele vai tratar desse assunto, né, e de maneira muito legal, como que a medicina está lidando com o ectoplasma e as consequências do excesso de ectoplasma para o organismo. E um livro muito interessante também de um outro médico, né, um médico psiquiatra, que é esse que está aqui, né, Ectoplasma, descoberto de um médico psiquiatra, do Luciano Muninari, da editora Conhecimento, que também trata de bastantes consequências do excesso de ectoplasma no organismo, tá bom? Bom, aí no slide 13 é um outro caminho, que é aceitar, praticar, desenvolver, mas sem educar, ou seja, a pessoa começa a desenvolver a mediunidade, a praticar a mediunidade na sua casa ou na garagem, mas sem um estudo profundo. Muitas vezes a pessoa cobra por fazer aquilo com alguém, ou não se aprofunda no fenômeno, né? E deixa o fenômeno acontecer e não vai refletindo sobre aquilo que está acontecendo, ou seja, quais essas consequências que pode ter. Tá? Então vamos trazer aqui 2 mensagens a serem refletidas sobre isso. Uma está na Revista Espírita, né, de 1863, tá? No número de janeiro de 1863, quando Kardec foi perguntado se o exercício da mediunidade poderia provocar numa pessoa a invasão de maus espíritos e as consequências disso. O codificador respondeu demonstrando a importância dos estudos doutrinários. Essa foi a resposta do Kardec. Jamais dissimulamos os escolhos, os obstáculos em contradiço da mediunidade, razão porque multiplicamos o livro dos médios, as instruções a tal respeito, e não temos cessado de recomendar o seu estudo prévio, antes de se entregar à prática. Assim, desde a publicação daquele livro, o número de obsidiados diminuiu sensível e notoriamente, porque poupa uma experiência que os noviços muitas vezes só adquirem às próprias custas. Dizemos ainda, sim, sem experiência, a mediunidade tem inconvenientes dos quais
o menor seria ser mistificado pelos espíritos enganadores e levianos. Fazer espiritismo experimental sem estudo é fazer manipulações químicas sem saber química. Então veja bem, imagina que você vai no laboratório de química manipulando ali alguns materiais ali. Bom, pode acontecer várias coisas. Você pode acontecer uma explosão de repente aqui de te matar. Ele está fazendo a analogia com a mediunidade. Ou você pode, né, fazer uma manipulação química em casa e vai mexendo com material químico e você não sabe direito com qual material que está se mexendo e aquilo vai te intoxicando aos poucos. Tá? Então vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e você vai contaminando o seu organismo, vai se intoxicando até que você morre devido àquela intoxicação. Faça essa analogia com a mediunidade sem estudo. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Uma outra reflexão está no livro O Consolador, escrito por Emmanuel, por meio do Chico Xavier. É um livro de perguntas e respostas, e na pergunta 392 é perguntado por Emmanuel o seguinte: pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais dispensando os estudos? Olha a resposta de Emmanuel. Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuros, conquistando méritos novos. Já é uma dica do porquê que você vê que é uma mediunidade ostensiva. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, mais uma dica da mediunidade ostensiva, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e votados ao bem e à verdade. Aí no slide 15 ele continua. Se o médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. Tá? O médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, através de seus livros e da sua exemplificação. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e liviano responsável pelo desvio da sua tarefa sagrada. Então, olha a complicação que tem a falta de estudos. E isso vai acontecer, por exemplo, com Zé de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, que ele falou categoricamente da importância dos estudos, da importância de estudar a codificação do Kardec. Nós vimos que não citou o Chico, porque o Chico ainda não tinha começado sua missão, tá? Mas se com certeza, né, depois ele poderia indicar o Chico, com certeza, assim como muitos guias de Umbanda hoje, dirigentes, né, de Umbanda indicam. Ou seja, sem estudo fica bastante complicado lidar com a mediunidade. E sem o social, e sem o convívio com uma pessoa mais experiente, fica bastante complicado também. Porque você pode evitar muitos erros ouvindo a opinião de um mais velho. Não só o mais velho, ali falando ali em médio encarnado, mais experiente, no caso da Umbanda, vindo a opinião dos guias, né? Ou seja, se você tentar fazer sozinho e tentar fazer sozinho sem estudo, olha, eu não arriscaria, né? E a gente está vendo aqui do Kardec, o Emmanuel, né, as complicações que isso tem. Bom, o outro caminho é aquele que é aceitar, educar, praticar e desenvolver, tá? Aí fica um bom conselho com relação a quem segue e quer seguir esse caminho, tá? Que de novo aqui é a Mediunidade Sem Lágrimas do Eliseu Riganotti, né? Que vai dizer o seguinte: para que sejamos bem-sucedidos, cultivaremos as seguintes virtudes nesse caminho: a paciência, a perseverança, a boa vontade, a humildade e a sinceridade. Aí eu vou terminar então lendo na íntegra o que ele diz. Paciência. A mediunidade não se desenvolve de um dia para o outro. Geralmente gasta meses e mesmo anos. Ninguém pode marcar um limite de tempo dentro do qual se processa o completo desenvolvimento. Há médios que se desenvolvem algumas semanas, outros em meses e outros levam anos.
Não nos impacientemos, não façamos conta do tempo. Nosso único interesse é que a nossa mediunidade seja bem desenvolvida e para isso tenhamos muita paciência. Sem perseverança nada se alcança. O desenvolvimento da mediunidade exige que sejamos persistentes. Uma mediunidade bem desenvolvida é fruto da perseverança. No próximo slide, 17. A paciência e a perseverança ajuntaremos a boa vontade. Ter boa vontade é comparecermos alegres e cheios de satisfação às sessões. É esforçarmos-nos o mais possível durante os momentos consagrados ao nosso desenvolvimento. A humildade é a virtude pela qual reconhecemos que tudo vem de Deus, nosso Pai, e nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Por isso, nunca nos orgulhemos de nossa mediunidade, por mais prodigiosa que ela pareça ser. Deus ama os humildes e abate os orgulhosos. Para merecermos que Deus consinta que bons espíritos nos auxiliem, cultivemos a humildade. Para sermos humildes, devemos ser bondosos para com todos, porque a bondade é a mais bela forma da humildade. E para adquirirmos essa virtude, nutramos o desejo de sermos realmente úteis e bons. Por último, sinceridade. O médium sincero é aquele que transmite fielmente o que os espíritos ditam, mesmo que a comunicação seja contrária ao seu modo de pensar, ou seja, uma admoestação a si mesmo. Tá? É claro, né? Algumas características que ele colocou. Depois a gente vai mostrar, né, outras considerações que os guias aqui da nossa casa também colocaram. E você vai encontrar isso em outros livros e outras indicações. Mas realmente essas virtudes que ele colocou aqui, paciência, perseverança, boa vontade, humildade, sinceridade, né, os guias dirigentes da casa também falam isso, e ele foi muito feliz ao abordar essas características aqui. Bom, terminando então, vamos colocar uma pergunta, né, para a gente tentar responder na próxima aula, que seria como as linhas de trabalho na Umbanda podem nos ajudar nesse caminho. Ou seja, para quem aceitou educar, praticar e desenvolver, pode aceitar e praticar e desenvolver em várias religiões, né, que adota ali a mediunidade ou de que certa maneira a sua mediunidade vai ser trabalhada. Mas agora vamos focar na Umbanda. E focando agora na Umbanda, vamos então tentar ver como que as linhas de trabalho na Umbanda podem auxiliar nesse caminho. Tá ok? Então, até a próxima videoaula.